nas sessões representativas, a gente iniciou um debate sobre a questão da continuidade, do fim dessa concessão de transporte público, e que tinha uma ideia de ter uma renovação ou uma prorrogação por um período curto. Então, a gente queria entender, e foi discutido naquela sessão, a necessidade de ter mais informações de o porquê foi suspensa a licitação do transporte público. Diziam que havia questionamentos, a gente sabe que toda licitação tem questionamentos, então a gente quer entender, afinal, se realmente era inviável a continuidade da licitação, e por que dessa decisão, que não ficou claro. Assim como também a questão do reajuste da tarifa. A princípio, tem um cálculo apresentado para R$ 4,70. E, quando veio aqui, no final do ano passado, o secretário de Trânsito, Cristiano, ele disse que, na abertura da nova licitação, com as novas empresas, que seriam duas, o transporte, inclusive, seria mais barato do que o atual. Então, a gente queria entender que diferença de cálculo é essa. Se, para o governo anterior, a tarifa ficaria mais barata, agora, nesse cálculo da empresa, ele solicita R$ 4,70. Então, quem está exagerando? Ou se há exageros dos dois lados, a gente precisa entender, porque é muita diferença. Numa proposta, reduzir a tarifa, e numa outra proposta, aumentar a tarifa. Então, a gente quer entender, até porque, a princípio, a gente sabe que está sendo construído um novo processo licitatório dentro da Secretaria de Trânsito, e também está sendo realizado o cálculo para ver que tarifa terá a tarifa de ônibus. Então, acho que essas informações são necessárias para a gente também atualizar, daqui a pouco, a lei de diretrizes, a gente também entender e poder indicar caminhos para a redução da tarifa. Que o vereador Kiko, no início da sessão, trazia alguns aspectos que ele entende importante, sendo que a nossa tarifa seria uma tarifa das mais caras. A gente não tem a integração, a vereadora Paula também mencionou que alguns pontos a gente tem, mas ainda são muito, muito poucos. Havia previsão, desde o final do governo da Frente Popular, já tinha o planejamento das estações de transbordo, e até agora só saiu 2 estações. Então, a gente precisa avançar muito ainda na questão da integração do transporte. A gente sabe que hoje existem outros meios de transporte que acabam, querendo ou não, boicotando o transporte coletivo, que o transporte coletivo deveria ser prioridade, para a nossa cidade, porque é um transporte de interesse público. A gente sabe que hoje tem os aplicativos, tem outras formas de transporte que acabam fazendo com que o transporte coletivo fique meio de lado. Então, a gente cansa de ver realmente ônibus vazio, nem sempre tendo público alto, mas, em contrapartida, também a gente vê aumentar a quilometragem do ônibus. Aqui se falava antes que permanecia a mesma coisa. Não, aumenta, porque a cidade cresce cada vez mais, se expande cada vez mais, então aumenta a quilometragem para rodar os ônibus, diminui o número de passageiros, então é uma conta que é difícil de resolver, e a perspectiva é nesse sentido, de diminuir o número de passageiros, de aumentar a quilometragem. Então, é um transporte que acaba tendo que aumentar a sua rota, aumenta a rota para resolver ou atender poucos passageiros, e acaba que o horário, também, alguém que pega um transporte direto, porta a porta, ou mesmo um aplicativo, ele vai mais rápido com o transporte coletivo, que cada vez aumenta a quilometragem. Então, a gente precisa tentar ter o diagnóstico melhor para poder apontar caminhos viáveis. Um dos caminhos que eu vejo que a gente deveria avançar é do município cuidar da bilhetagem. A gente sabe que alguns municípios já existem isso. Não é a empresa que cuida da bilhetagem e também depois ela não pode fazer as duas coisas. O município, se cuidar da bilhetagem, ele vai saber quanto entra de fato no caixa do transporte público. Hoje a gente tem que acreditar, ou a gente tem que receber o que vem da empresa. Mas, se a gente tiver o controle da bilhetagem, a gente vai poder realmente ter esse diagnóstico mais fiel, e saber, afinal, quanto impacta cada gratuidade, quanto impacta cada linha, e ter o controle realmente da gerência, inclusive subsidiar diretamente. Tendo a bilhetagem sob o cuidado do município, a gente vai poder... Eu vejo que esse é o caminho para poder, inclusive, baratear a tarifa. Então, peço que os vereadores votem favorável. Com a palavra, vereador.